nós estamos no ar com o Primavera Saúde. O nosso tema hoje é amamentação. Para isso nós recebemos aqui no estúdio a pediatra, a doutora Patrícia Arruda, pediatra e mãe, né? Tem muito a nos ensinar a respeito. Seja bem-vinda, Patrícia. Tudo bom. Voltando para falar sobre amamentação. Voltando, um assunto que a gente bate muito na tecla, né? Todos os anos aí quando tem as campanhas de amamentação, a gente fala da importância. Vamos começar por esse lado, né? Nunca é demais a gente estar falando. Qual a importância da amamentação para a criança, né? A amamentação ali nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida, ela é a primeira fonte de anticorpos, a primeira vacina que a criança recebe. Então a mãe começa naquele leite que as mães acham que é o leite fraquinho, que é o colostro, que vem bem em pouca quantidade. Ele é um leite riquíssimo em anticorpos, então ele fornece as primeiras defesas para o neném. Então, além de fornecer anticorpos, além de fornecer um alimento para a criança, ele cria um vínculo. É o início do vínculo entre mãe e filho, que está o binômio mamãe e bebê que chegou, que se montou, porque até então era uma mãe grávida, agora virei mãe, nasceu um bebê e nasceu uma mãe também. Então a amamentação, benefícios de linguagem, benefícios intestinais, benefícios de desenvolvimento cerebral, mas principalmente o contato da mamãe, do bebê e aquela preparação para o que está por vir. Agora tem uma série de mitos e situações que envolvem a amamentação, né, e que preocupam e faz com que muitas mães não amamentem, tenham medo de amamentar, né? Até por isso é bom que o tema hoje não é só para as mamães que estão amamentando, mas para quem de alguma forma convive com mamãe, né? Porque quem está em volta influencia muito, né, doutora? Muito. Às vezes, como tem aquele ditado de boas intenções, o inferno está cheio, né? Então, quando a mãe está com dificuldade, ou a mãe está com dúvidas, ou a mãe está insegura, por mais que você tenha criado 10 filhos e tenha sido muito fácil para ti isso, não coloque isso em pauta. Ajude aquela mãe, de repente use a sua experiência de ter amamentado 10 crianças para ajudar. Não, eu amamentei e todo mundo foi tranquilo. Então ajude aquela mãe, não julgue, não exponha a tua situação. Porque comigo eu fiz assim, ajude. De repente, tenta de outro jeito, apoie essa mãe que já está ali em frangalhos, passando por uma recuperação de uma cesárea, ou pela recuperação de um parto, ou a recuperação no puerpério, que é uma fase muito difícil já para a mãe. Então ela tem que lidar com todas aquela sobrecarga fisiológica dela, de uma mulher pós-parto, todas as dúvidas, todo o problema de não dormir, e tu tá ali, ajuda ela, não interfira. Ou então, se tu não vai ajudar, se nada que tu for falar vai ajudar, não fale nada, só apoie, né? Agora existem algumas campanhas ali de não visitar o recém-nascido, visitar a mãe recém-nascida, porque o recém-nascido tem a mãe, quem mais precisa de apoio agora é a mãe recém-nascida. Muito se chega também para as mães já, como é que tá o bebê, como é que tá o fulano? Não se pergunta, né, como é que você está, não se acolhe realmente. Não, depois que o nenê nasce, aquela mãe, ela é deixada de lado. Existem alguns textos que falam sobre a solidão do puerpério, a solidão da maternidade, as madrugadas solitárias da mãe. E as mães não precisam nunca passar por isso sozinhas. Então a gente sempre tem que frisar uma rede de apoio, mas não adianta ter uma rede de apoio com 200 pessoas, se nessas 200 pessoas, 180 só interferem negativamente. Se tu tem 2 pessoas que te ajudam, que te dão força e que te deixam para cima, fique com 2. Isso que é importante para as mamães ali no puerpério, nesses primeiros dias, primeiros 3 meses, que são os piores ali no reconhecimento de se tudo está certo ou não. Doutora, essas influências, né, negativas podem fazer com que a mãe não consiga amamentar, esteja bem fisiologicamente, mas não consiga amamentar por uma questão emocional, enfim, isso influencia? Influencia, principalmente na questão emocional. A mãe desiste, porque
eu estou fazendo errado porque meu filho não dorme, então eu estou errada aqui, eu comi alguma coisa que fez mal, o meu leite é fraco e não está certo, e se ninguém te apoia, daqui a pouco ela, não, então eu desisto disso. Às vezes até tem leite, está conseguindo amamentar, mas acha que a criança não está desenvolvendo. A criança tem cólica o tempo inteiro porque ela comeu alguma coisa errado, ou que a criança acorda a cada 2, 3 horas à noite porque o leite é fraco, e aí tem aquele apoio negativo, aquele pitaco que não vem na hora errada. Ai, mas o meu filho dorme a noite inteira. Ah, porque então dá uma mamadeira que tu vai ver que ele vai dormir a noite inteira. E não necessariamente isso vai acontecer. Cada criança é diferente, né? A comparação é inimiga. A comparação é inimiga da felicidade. É o ladrão da felicidade. Não tem como comparar. De repente, a mamadeira que fez bem para o filho da vizinha não vai fazer bem para o teu filho. Né? De repente, o filho da vizinha vai ter a virada do sono ali nos 4 meses e vai acordar a noite inteira, e o teu daí vai estar dormindo a noite inteira. São fases. A cada 3 meses você vai ter um neném diferente dentro de casa. Não adianta, nossa, vou fazer todo dia isso porque isso funcionou. Não vai. É um neném, é uma pessoa. E aí, qual é a orientação, doutora, para essas situações? Tem cólica, ou acho que ele não está dormindo bem. Insistir realmente, procurar a quem procurar orientação, né? Existem profissionais, enfermeiras, que fazem a parte de tipo um aconselhamento de amamentação. Elas vão em casa, elas orientam pega, elas orientam banho, elas orientam esses primeiros cuidados, e tem os pediatras que fazem isso também, vão na sala de parto, acompanham a sala de parto, acompanham os primeiros dias, que vão também ajudar a ver, não, tem alguma coisa errada na pega, a criança tem o freio curto, não está conseguindo fazer uma pega direito, então não está mamando direito, está engolindo muito ar e está tendo uma cólica. Ou, de repente, se é uma situação mais exacerbada, com muito choro, com um mal-estar maior, de repente essa criança tem alguma alergia alimentar. Ou não, é só acertar as arestas ali e depois pronto, a amamentação flui. Flui normalmente, mas aquela história de tu ler livros durante a gravidez inteira e não, eu vou estar preparada. Não, na prática é bem diferente. E nos casos em que a mãe não tem leite, ou aquela história de secar, ou ter dificuldade na pega, e aí é uma questão mais fisiológica realmente, dá para reverter essa questão do não tenho leite? Dá para reverter. Uma pega errada só precisa ser corrigida, se é por freio, se é por posição, se é por dificuldade dos dois se entenderem, é só ser corrigida. Leite fraco não existe, o que existe é uma criança que solicita mais esfomeada, então o teu leite quer mamar mais. Mas o nenê da vizinha dorme 5 horas direto, o meu nenê quer mamar de hora em hora. Nenês são diferentes. Se acostuma que o seu filho vai ser um pouco mais agitado. De repente ele não quer dizer também. Não quer dizer. Porque existem aqueles saltos de crescimento, saltos de desenvolvimento que o nenê ele exige um pouquinho mais. Calma, vai passar. Agora não, existem aquelas situações que não tem como amamentar, que secou o leite por alguma maneira, por algum motivo, seja emocional, seja fisiológico, seja que não teve produção ou o estresse foi tão grande que a produção parou. Aí a gente, conversando, o pediatra e a mãe, a gente acha a melhor fórmula. Não o melhor leite, a melhor fórmula láctea para alimentar essa criança. Tudo com recomendação médica, nada de trocar para testar em casa. Não vá nos grupos, nas redes sociais, vá com o seu pediatra. Arranje, tem muito pediatra bom no mercado, então arranje um pediatra que tu confie, vai lá, senta, conversa e a gente consegue achar uma melhor fórmula, uma melhor maneira. Agora, essa história de o leite secou, não conseguir mesmo amamentar. A mãe também precisa ter um apoio, né? Porque a gente
percebe. Na hora de Tem muitas mães que às desistir. vezes se sentem menos mães por não amamentar. Isso acontece muito. Acontece. Mãe é um ser culpado, né? Agora teve esses dias, passou no Multishow, a Tata Werneck com a Thaís Araújo tendo uma conversa sobre maternidade. Uma já tem 2 filhos grandes lá, chorando, se lavando porque não conseguiu amamentar um. Porque não deu para amamentar um. E a outra, que o filho nem nasceu, já chorando, rios, porque não sabe se vai ser uma boa mãe. Então, a mãe A mãe já é culpada antes mesmo de o filho nascer. Antes de nascer, antes de tu conhecer o rosto do filho, tu já se sente culpada. Ai, será que você é boa mãe? Então, a hora da amamentação, se não deu certo, não deu certo. Não sofra, não deu certo. Não foi que você não tentou, ou o seu filho vai ir para terapia quando ele for um adolescente, porque você não amamentou no peito. Não, tem outras maneiras de criar vínculos. Uma amamentação saudável depende de uma mãe saudável, depende de uma mamãe feliz. Não adianta tu lá amamentar a criança e tá, não tô feliz aqui, não tô gostando disso. Também não adianta fazer isso só porque a sociedade acha que você tem que amamentar, você tem que querer. E existem mães que não querem, existem mães que não conseguem, existem mães que não podem. Você falou da questão de uma mãe saudável, uma mãe feliz. Às vezes a mãe sente dor no amamentar também, né? Em algumas situações. Sim, no começo da amamentação é tudo muito doloroso. O peito... Isso para todas, normal. Para todas. Isso acho que indiferente de fazer preparação durante a gravidez, na hora do pega ali a coisa machuca. Mas ela... No começo, na adaptação, ela é um pouquinho dolorosa. A amamentação que segue dolorosa está errada. Então, tem alguma coisa acontecendo ali, alguma pega errada, alguma coisa errada que tem que ser corrigida, porque a amamentação é um processo que tu não deve sentir dor, desconforto. Daí teria que procurar um médico para ver se tem alguma coisa errada, se está muito doloroso. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Agora há pouco a doutora comentou que a amamentação também estabelece vínculos, né? E depois do intervalo a gente fala mais sobre isso, porque a amamentação não é só alimentação, no começo, pelo menos, né? Não é. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso, a gente volta já. Estamos de volta hoje falando sobre a amamentação. Antes do intervalo, a gente comentou, a doutora comentou, que a amamentação estabelece vínculos, né? Doutora, não é só a questão da alimentação, então, né, para os bebês aí. A gente percebe que muitas vezes o bebê tá para dormir, pede mamar. Isso acontece muito, isso é normal? Acontece. No começo... Existe um período que a gente chama de esterogestação. É um periodinho ali, 2, 3 meses, em que a criança não se reconhece como um ser diferente da mãe. Ele e a mãe são uma pessoa só. Então, é compreensível, porque aquela criança passou 9 meses ali, que na verdade não são os 9, são 40 semanas, no total dá quase 10 meses, dentro da mãe, se alimentando com a mãe, conhecendo os barulhos da mãe, do intestino da mãe, do pulmão da mãe, a frequência cardíaca, batimento cardíaco da mãe, a voz da mãe. Ela é embalada pelo caminhar da mãe, então é incompreensível que no começo a criança não se acalme com mais ninguém a não ser a mãe, porque a mãe é a casinha dela, a mãe é o lugar que ela conhece e sempre a mãe vai ser o porto seguro dela. É ali que ela sabe que ela está segura, que ela está salva, que ela vai ser alimentada, é o drive-thru do neném. Mas a criança está com medo, ela procura a mãe, a criança está assustada, procura a mãe, a criança está com soninho, procura a mãe, não necessariamente para mamar a cada meia hora, mas pelo aconchego, né?
E depois a gente vai vendo que a amamentação ela vai facilitando as coisas, daí a gente pode criar alguns problemas. Ah, ele dorme no peito, mas ele dorme tão mais rápido quando ele está no peito. Às vezes o bebê só queria um colinho Ele mesmo. só queria um colinho, se tu só aconchegasse ia dar certo, mas aí a gente fica naquela. Daí isso é um outro assunto. Pode criar uma associação. Pode criar uma associação. Difícil de desvincular depois? Bem difícil, tanto para o nenê quanto para a mãe. Muito mais para a mãe. Muito mais. Quando a gente estava falando da decisão ali de parar de amamentar porque a coisa não deu certo, ou porque não teve leite, ou porque teve que desmamar por algum motivo específico, geralmente quem sofre mais são as mães. O nenê, claro, né? Os nenês maiores procuram, mas o nenê pequeno ele fica, tá, beleza, eu tenho que ser alimentado. Mas as mães sofrem. Ai, eu sou uma péssima mãe. Ah lá, a vizinha mamando até com 5 anos de idade eu não consegui. Sempre aquela coisa da comparação. E essa coisa de, talvez ele queria só um colo. Como saber se só um colo é suficiente ou se eu teria que amamentar? Como saber o momento certo, né? Existe uma rotina, agora é mamar, agora é só colo. Não, existe um checklist. Se a criança está chorando, será que é fome? Será que é frio? Será que é calor? Será vai por eliminatória? Vai por eliminação, mas já tentei tudo. Então, fica no colo. Fica no colo. Tenta deixar o mamar mais pro final, assim, dessa eliminação? Geralmente o mamar é o primeiro. Tá. Geralmente mamou, trocou a fralda, ajeitou a roupa e não funcionou nada, meu Deus do céu. Fica no colo. De repente ele quer só um carinho. E aí já é um outro assunto, né? Que já tem gente que fala, não fica com a criança tanto no colo, que aí vai fazer mal. Não necessariamente, né? É necessário esse... Todo mundo quer colo. Quantas vezes tu, na tua idade, não quis colo? O colo da mãe, o colo da irmã, o colo da melhor amiga. O que hoje a gente troca por um abraço, mas é um colo, né? É um colo. Exatamente. Tá lá abraçadinho no teu neném. E de repente tem vezes que aquele abraço, aquele colo é mais necessário para a mãe do que para o neném. A mãe se sente acolhida pelo neném também. Então, a própria amamentação é positiva para os dois. É positiva para os dois. Traz um vínculo positivo para a mãe. Recomendo para todo mundo. É bom. A doutora tem propriedade, né? Mãe da pequena Gisela, que já veio, inclusive, aqui no estúdio. Já apareceu. Agora ela iniciou as atividades acadêmicas dela. Bom, doutora, falando da questão de amamentação, a gente falou do checklist, né? Tem um tempo, um número de mamadas máximo ou mínimo por dia? Existe regra para isso ou depende também de cada criança? Depende de cada criança. O que a gente diz que para recém-nascido, a gente evitar que o recém-nascido ali até os 30 dias dele fique mais do que 3, 4 horas sem mamar, porque pode correr risco de hipoglicemia, etc, etc. Então, o nenê dorme a noite inteira. Não, vai lá, acorda, põe para mamar, porque ele é um neném imaturo, ele não sabe a hora de acordar e a hora de voltar a dormir. Talvez ele não vá pedir. Talvez, bem isso, talvez ele não peça e a coisa vire um problemão. E aí é necessário acordá-lo, mesmo durante a madrugada? Passou, não dá para aproveitar. Não dá. Deixa ele tá dormindo tão quietinho. Um máximo de mamadas não existe, existe um mínimo, né? A cada 3 horas o nenê tem que ser alimentado. Um máximo de mamada não tem. O aleitamento materno em livre demanda, ele não é baseado num relógio. Então, claro, a gente vai ter que cuidar de pega, etc, etc, mas ele não tem. O neném acabou de mamar e tá ali querendo mamar de novo. De repente ele tá com sede, tenta de novo. Mas não existe o mínimo, né? A cada 3 horas. O máximo não tem. Não há limites. Não há limites. E aquela questão da amamentação exclusiva até certa idade, isso é recomendado? Sim. A amamentação até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. Sem nem água. Não precisa água, não precisa chá, não precisa engrossar leite com nada, não precisa nada. Aí, a partir dos 6 meses, começa a introdução alimentar, mas o leite materno continua sendo a principal fonte de alimento, de nutriente dessa criança. E o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, recomendam o leite materno até os 2 anos. Quem vai determinar quando vai parar, até quanto tempo vai seguir essa amamentação é os dois, a mãe e o bebê.
Essa história dos 6 meses exclusivos às vezes é difícil, né? Se a mãe não consegue trabalhar, por exemplo, vamos usar quem está trabalhando até os 9, 10 meses, ali até as 40 semanas, se ela parar com 8 meses, por exemplo, de gestação, não consegue, não né? Consegue. A gente tem, aí a gente bate nas leis trabalhistas, né? Um Ministério da Saúde que te recomenda 6 meses e uma lei trabalhista que te dá 4 de licença. Aí é um problema, mas daí a gente consegue achar fórmulas, jeitos, dá para ordenhar o leite, congelar e ser ofertado depois, tem maneiras. É o que as mães tentam fazer. Hoje muitas empresas fazem esse... Tem um horário de amamentação, tudo certo, mas tem essa possibilidade de mãe que tira o leite, guarda e oferta aquele leite para a avó fica, a babá fica ou o pai fica. A questão da amamentação, até eu estava lembrando agora, a doutora tinha falado da questão da sucção, né, do desenvolvimento do bebê. Além da alimentação, o ato de mamar ajuda no desenvolvimento em que isso influencia? Na parte de linguagem, na formação da musculatura toda da face, né, é um exercício que ele faz de sugar da língua, de fortalecimento da língua, do processo de deglutição de toda essa musculatura de face. Que interessante. E isso no peito é o que favorece mais ou mamadeira Mamadeira tem que cuidar o tipo de bico de mamadeira. Tem aquelas mamadeiras mais simples, que daí não tem sucção nenhuma. Se tu virar a mamadeira, ela jorra um leite, então aquela mamadeira não é uma mamadeira adequada. Mas tem mamadeiras que a criança tem que fazer o processo de sugar. Hoje tem até os copinhos de água que já precisa tem que sugar ter também. É até bom para a criança não derramar, também já facilita. 2 em 1. Doutora, e a questão de alimentação da mãe? Ela precisa realmente ser mudada? Porque a gente percebe que anos atrás se alterava completamente a alimentação da mãe para não dar cólica no bebê. Hoje já não se tem mais tanto essa cobrança. É errado não se ter essa cobrança ou realmente não influencia tanto? Não, geralmente as mães que vêm comigo no consultório, eu oriento ter um certo cuidado nos primeiros dias, a quarentena, né? Não, tu tá em processo de recuperação, teu nenê tá formando ali flora intestinal, então não vai comemorar na pizzaria assim já de cara, oba, meu nenê nasceu. Calma, se alimenta leve, se alimenta saudável, não adianta ficar comendo alface, frango seco e arroz seco. Não dá, porque tu precisa estar forte para fazer o teu nenê forte também. Não é uma mãe que acaba desenvolvendo uma anemia, alguma coisa assim também. Às vezes por querer recuperar o peso rápido também. Isso, é um problemão, né? O puerpério não é fase de recuperação de peso. Fase de aleitamento materno exclusivo não é fase de recuperar peso, né? Mas o que eu recomendo sempre é uma alimentação balanceada, toda aquela história, frutas, verduras, né? Mas tem que cuidar com os excessos, né? Comida muito temperada não vai fazer bem para nenhum dos dois, comida muito pesada não vai fazer bem. Ah, mas eu não posso comer feijão? Tenta, vamos ver o que vai acontecer. Chocolate, tenta, vamos ver o que vai acontecer. Se sentir uma diferença na criança, se tu notar, não deu nada, vai. Se tu não pesou tudo, aí dá uma segurada mais um tempo. Exceto casos em que a criança apresente alguma alergia alimentar específica, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, não é alergia à proteína do leite da mãe. E não existe nem intolerante à lactose. Não é muito raro, quase impossível. Uma intolerância à lactose. Existem alguns outros problemas que a criança não digere, mas muito específico, não comam, sejam felizes comendo. A mãe já é restrita de tudo, não vamos restringir mais, mas com cuidado. Sejam felizes que vai passar essa felicidade para a criança. Neném feliz, mamãe feliz, aí a gente vai se... E intolerância ao leite da mãe não existe. Não. Mas acho que o meu filho é intolerante à lactose, daí eu vou usar o leite sem lactose. O leite da mãe tem lactose, é óbvio, um leite tem lactose. E é muito raro, como eu disse, tem alguns distúrbios metabólicos específicos em que a criança não digere. Nada a ver com o leite da mãe até então. Né? A alergia à proteína de vaca é uma coisa, distúrbios metabólicos outra coisa. A maioria das crianças não tem nenhum problema em amamentar e a mãe se alimentar normalmente.
Doutora, já se encaminhando para o fim da entrevista, acho que a gente finaliza falando que amamentar é lindo, né? E quem não está amamentando mais, convive com quem está, respeita esse momento. Respeita. Eu acho que respeito é a palavra, empatia. Empatia é a palavra, acho, da vida moderna, de 2019. Acho que tanta coisa a gente está vendo de negativo por ficar dando opinião na vida dos outros. Se a pessoa não pediu a tua opinião, não dê a tua opinião. Se a pessoa está ali feliz, amamentando e com a criança que tem 2 anos, apoie. Que massa que você está conseguindo. Não diga, vai amamentar até quando? Empatia com a mãe do recém-nascido, com a mãe de 1º ano, com a mãe de 2º ano, empatia com as mães. Lindo. Doutora, obrigada. E que todo mundo que nos assiste tenha empatia, né, com as mães, com os bebês, né, vamos ajudar, né, nos ajudar cada vez mais. Para você que está amamentando, respira fundo, calma e seja feliz amamentando. Seja feliz amamentando ou dando fórmula. Se você fez parto, cesárea, fórmula ou leite, seja feliz com o seu neném. Você é mãe. Não importa, não se sinta menos. Seu presente está ali. Doutora, obrigada. A gente traz a doutora com certeza mais vezes para falar de mais assuntos assim tão bacanas da vida, né, da rotina das mamães aí. Obrigada, doutora. A gente vai encerrando o Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá.